Olá, eu sou Giovanni de Souza. Dalila raspou a cabeça de Sansão e Sansão matou 1000 homens com uma queixada? Fique aqui comigo que você saberá. Este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de juvenis. Personagens marcantes na Bíblia. Esta é a lição número 5. Sansão, o livre-arbítrio no plano divino. Sansão é uma palavra que vem do hebraico que quer dizer como o sol ou pequeno sol. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão e despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes capítulo 16, versículo 20. Quem é Sansão? Sansão é um israelita, filho de Manoá, da tribo de Dan. Ele nasceu quando o povo de Israel estava sendo duramente oprimido pelos filisteus, como consequência de terem feito o que era mal aos olhos do Senhor. Vejamos aqui o cenário, que depois nós entenderemos o porquê desse cenário. Sansão, o povo de Israel na época estava sendo oprimido pelos filisteus. Nós vamos entender um pouco mais à frente o porquê que é importante a ideia do filisteu. E por que o Israel estava sendo oprimido por esse povo? Porque o povo de Deus estava distante do Senhor. O povo de Deus se afastaram do Senhor. Não é muito diferente nos dias de hoje, né? Vemos a consequência de se afastar do Senhor vai nos trazer grandes perdas e principalmente a perda da vida eterna. Então, Sansão nasceu justamente nesse cenário, nessa situação que surgiu Sansão. Sansão que tinha tudo para ser um grande homem de Deus em todas as esferas, era um homem que tinha uma força fora do normal e precisava do Senhor. O Senhor estava com ele, até que o Senhor se apartou dele. E por que isso? Porque Sansão teve o seu nazireu muitas das vezes quebrado. Então o Senhor sempre estava com Sansão, até que o Senhor se apartou de Sansão. E por que isso? É importante frisar isso. Porque muitas das vezes as pessoas dizem que Deus não desiste de você. Sim, Deus desiste. Tem uma hora que o Senhor não quer mais. Lembra, por exemplo, do jovem rico que foi ter com Jesus, falou com o Senhor, conversou com o Senhor, e depois que o Senhor deu um veredito para ele, o que o jovem fez? O jovem saiu da presença do Senhor. Você viu o Senhor ir buscar o jovem? Não, porque o Senhor deixou ele à sua sorte. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas dizem que Deus nos desiste de você, que Deus vai fazer tudo por você, que Deus vai fazer tudo para te trazer. Não. Nós temos que compreender que Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então não adianta a gente tentar se enganar achando que o Senhor nunca vai desistir de mim. Sim, o Senhor desiste de nós. Tanto que vemos aqui Sansão, que Deus saiu, né? O Espírito do Senhor saiu de Sansão devido à sua desobediência também, né? Ele acabou fazendo como o povo de Israel mesmo, né? O voto de Nazireu. Na Bíblia, Nazireu é um nome utilizado para indicar uma pessoa que possuía um voto especial de consagração a Deus. Tal escolhido deveria seguir algumas orientações e cumprir determinadas restrições. Está no livro de Números, capítulo 6, vai te dar todo um norte, vai te dar todo um parecer, tudo que o Nazireu precisava fazer. Todavia, em Sansão, vemos um líder escolhido por Deus, mas que escolheu uma vida cheia de contradições em sua espiritualidade. Sansão é um homem que tinha muita força. Isso é notório de todos, até o mundo sabe disso. Até algumas pessoas dizem, né? Alguém é forte como Sansão. Quando vê alguma pessoa muito forte, né? Forte como Sansão. Inclusive, nós vemos aqui uma situação estranha. O Senhor escolheu a Sansão e Sansão teve uma vida cheia de contradições de uma forma espiritual. Por que isso? Porque quando nós somos escolhidos do Senhor, nós temos algo para com Deus, o Senhor tem algo para conosco, mas se nós não ficarmos na santidade do Senhor, que o Senhor requer de cada um de nós, o Senhor vai se afastar. Nossas vidas serão cheias de complicações. Por quê? Porque nós não estaremos pautados pela palavra, nós não estaremos sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, quando nós temos um voto diante do Senhor,
né? O Senhor nos escolheu. Aqui no caso, não há mais a questão do nazireu de uma forma direta, igual ao caso de Sansão, mas trazendo para nós que o Senhor nos chama de amigo. Então, veja que uma vez que nós somos servos do Senhor, amigos do Senhor, né? O Senhor, Ele vai sempre nos dar uma orientação. Mas se porventura o nosso coração for perverso e se distanciar do Senhor, o Senhor nos deixará a nossa própria sorte. Então nós precisamos ter o entendimento de que, apesar da pouca idade que você tem, você precisa ter entendimento de que, apesar do Senhor ter te escolhido, você pode ter complicações na sua vida espiritual, fazer coisas erradas que vão te trazer muitas frustrações, se caso você não estiver pautado pela palavra, pelo Espírito do Senhor. Portanto, fique firme no propósito de ser santo diante do Senhor. Uma entrada triunfal, uma força singular. Durante o período dos juízes, Deus levantou heróis nacionais com o objetivo de livrar o seu povo de seus inimigos. Um desses heróis foi Sansão, que julgou Israel por 20 anos e se notabilizou por sua incrível e singular força física. Jeremias vai nos trazer uma ideia desse negócio, que vai falar que o forte não pode se gloriar na sua força. E era exatamente esse o problema de Sansão. Ele se gloriava na sua força, ele se esquecia que a sua força vinha da parte do Senhor. E quando nós achamos que nós temos a força, está em Jeremias 9, 23, 24 e 25, vai falar sobre esse negócio. Quando nós estamos numa situação de que nós achamos que nós, com a nossa própria força, nós temos força suficiente para fazer isso sozinho, o Senhor vai se apartar. Nós vamos cair na nossa desgraça. Por quê? Porque nós achamos que porque temos uma habilidade numa determinada área, ou porque no caso de Sansão, né, temos força física, muita força física, achamos que vamos vencer o inimigo, o adversário. Não, nós não conseguiremos. Nós não devemos nos deixar enganar pelas artimanhas de Satanás. O Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos santifica, é o Senhor quem nos purifica, é o Senhor que vence a peleja por nós, como diz Êxodo, capítulo 14, versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então nós devemos ter isso na nossa mente, no nosso coração, e ver que tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor e tudo é através do Senhor. Sem o Senhor, João 15,5 vai nos dizer que sem o Senhor nós nada somos, nós dependemos do Senhor, nós devemos reconhecer isso e dar graças a Deus, glórias ao Senhor, porque Ele é o nosso Senhor e toda a nossa força vem dEle, né? Diz na Neemias, né, 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. Performance não é tudo. Do ponto de vista da performance, aos olhos dos homens, Sansão estava se saindo muito bem. Porém, aos olhos de Deus, o seu escolhido se distanciava cada vez mais do centro de sua vontade. A quem você quer parecer ser bem? Aos homens ou a Deus? Porque é notório que um vai ser sempre contra o outro, de forma geral. É claro que, num sentido até espiritual, quando você está agradando ao homem, é possível que você também esteja agradando a Deus. Porque este homem é um homem de Deus, esta mulher é uma mulher de Deus. Então, uma vez que você agrada ela, faz as vontades dela, num sentido espiritual, que eu quero dizer, algo assim. Por exemplo, eu vou pegar aqui mais uma vez a figura do pastor. Quando o seu pastor se agrada de você, você está agradando ao Senhor. Por quê? Porque o seu pastor é um homem sério, é um homem de Deus. Então, uma vez que você está fazendo as coisas de acordo com as questões bíblicas, o seu pastor certamente vai se alegrar com você. Então, ele vai ficar alegre por você. O jovem está indo no caminho certo, então você vai dar essa alegria para o seu pastor. Então, consequentemente, você está dando alegria a Deus. Mas no sentido direto aqui para nós, quando nós temos a tendência de querer agradar ao homem, e aqui até vai caber também a questão do pastor, é quando eu não quero ir à igreja hoje, mas o pastor está lá, eu tenho que agradar ao pastor. Aí nesse caso eu estou desagradando a Deus. Por quê? Porque eu estou querendo agradar ao meu pastor e não a Deus. Eu estou indo para a igreja somente para o pastor me ver e não para glorificar o nome do Senhor. Veja que são situações diferentes. Então nós precisamos ter no nosso entendimento que nós devemos sempre agradar ao Senhor. O nosso foco é glorificar o nome de Deus, é glorificar ao Senhor. O nosso foco é estar sempre buscando a presença do Senhor, invocando-o enquanto Ele está perto. Então, não
se engane com a sua performance. Performance não é tudo. Você às vezes pode estar fazendo algo muito bem, está com muita habilidade para fazer, mas você não está fazendo para agradar ao Senhor, está fazendo para agradar ao homem. Então, nesse caso, você está sendo reprovado por Deus. E vale lembrar que nós devemos não ser reprovados por Deus, nós devemos ser aprovados por Deus. Dalila, só mais um passo para o abismo. Não se sabe ao certo a nacionalidade de Dalila, se era uma filisteia, se pertencia ao povo de Israel ou a outro povo. O que temos de informação concreta é que ela foi subornada pelos filisteus. Lembra que eu falei no início que é importante ver a ideia do filisteu? Era por causa dessa questão. O filisteu oprimiu o povo de Israel e agora justamente esse povo que estava oprimindo Israel foi justamente esse povo que subornou Dalila para destruir a vida de Sansão. Veja como é perigoso as alianças que nós fazemos. Nós podemos ter cuidado para ver com que nós estamos indo buscar, né? Olha lá, hein? Para descobrir a origem da força descomunal de Sansão e revelar aos seus inimigos. Ele até conseguiu resistir a algumas investidas, mas um dia desabafou sobre a sua condição de nazireu e o significado de seus cabelos com relação à sua força singular. É notório que, de forma geral, nós devemos buscar sempre ao Senhor em todas as nossas esferas. E aqui na questão de Dalila, Sansão queria ficar com uma mulher e foi reprovado por seus pais, né? Justamente pela questão de querer buscar fora do arraial, né? O arraial mesmo, né? Bom, de qualquer forma, eu vou ver esse negócio. Nós vemos que queria tirar esse arraial que vamos trazer para nós, é buscar uma pessoa para se casar, por exemplo, fora do contexto bíblico, ou seja, fora do povo de Deus. Vai buscar lá fora, uma pessoa não cristã, para simplificar o negócio. E foi exatamente isso que Sansão fez. Sansão quis ficar com uma mulher que não era crente, vamos botar assim, só para a gente entender, né? Que não era uma pessoa cristã. Então veja que aqui começou a grande ruína de Sansão. Por quê? Porque ele foi buscar fora o que tinha dentro. Ou seja, ele foi buscar uma mulher fora do evangelho, sendo que tinha dentro do evangelho, né? Uma pessoa cristã dentro do povo de Israel. Então muitas das vezes ele até resistiu ali por algumas vezes às investidas de Dalila, mas até que não resistiu. É muito perigoso quando nós temos um segredo para com Deus, nós devemos guardá-lo, nós não devemos mostrar esse segredo aos outros. Por quê? Porque esse outro, no caso da Dalila, pode ser aquela pessoa que vai trazer a ruína. E por que segredo? Há segredos em questões ministeriais, por exemplo, né, ou até outros segredos em particular. Mas vamos pegar aqui mais a ideia do pastor, né, do ministério. Então, não se deve falar, justamente para evitar esse tipo de problema, né? Então, veja que Sansão, ele se perdeu porque falou o que não devia falar. Então, cuidado com quem você anda, com quem você fala, com quem você conversa e o que você conversa. Rastros de uma queda. Sansão havia desconsiderado o conselho de seus pais quando decidiu se casar com uma mulher filisteia, tendo consciência de tudo que envolvia essa decisão. Viu? Eu acabei de dizer. Ele saiu do arraial, ou seja, ele saiu de dentro do povo. Mais uma vez aqui, só para fechar o ponto. Muitas das vezes nós sabemos que há pessoas que não são cristãs, que têm uma índole muito melhor do que muito cristão. Há pessoa que não é cristã, que às vezes tem mais fé do que um cristão. Mas de modo geral, nós não devemos, de forma nenhuma, buscar fora do evangelho uma pessoa para se casar, para namorar. No teu caso seria para namorar, né? Você não deve fazer isso. Mas é só uma vez. Essa questão de ser, é só uma vez, é justamente aí que você vai ter prejuízos. É aí que você vai ter frustração, porque é justamente nessa vez que acontece algo que não devia acontecer. Então aqui eu não vou entrar em detalhe, porque você certamente já entendeu. Então é perigoso essa ideia de querer ir buscar lá fora. Aí você vai pensar, mas com um cristão também pode acontecer. Sim, é verdade, também acontece. Pode acontecer e muitas vezes acontece. Mas quando você está dentro dos parâmetros bíblicos, dentro da questão aqui do cristianismo, você cometeu um erro com uma pessoa que também é cristã,
é mais fácil de contornar a situação, é mais fácil, né? Porque estamos entre irmãos. Mas quando você está lá no mundo, né? Quando você vai buscar lá no mundo, vem com outros grandes problemas. Então é muito perigoso, extremamente danoso procurar uma situação, um casamento, um noivado, um namoro, fora do contexto cristão. Então cuidado, não entra nessa sutileza de Satanás querendo colocar para você que isso não tem nada a ver, não tem nenhum problema. Você pode sim namorar com uma menina ou um menino não crente, que não tem nada a ver. Tem sim. Não entra nesse não, porque você vai ter grandes frustrações. Quem tem promessa de Deus não morre? Sabemos que a promessa destacada neste trecho refere-se ao acesso à plenitude da revelação de Deus na encarnação de seu Filho Jesus Cristo. Mas no caso de Sansão, fica claro que foram as suas próprias atitudes que o afastaram de desfrutar plenamente das promessas divinas feitas antes mesmo dele nascer. Muitas das vezes as pessoas falam muito isso, né? Quem tem promessa de Deus não morre, mas morre sim. Vemos aqui o caso aqui do escritor aos Hebreus, fala aqui no capítulo 11. Temos também aqui a ideia de Sansão, há aquela questão da promessa, que há promessa que é condicional e outra promessa que não é condicional. Ou seja, a promessa condicional é quando Deus te promete algo, mas com uma condição. Você só vai ter aquela promessa se você fizer algo, se você andar nos caminhos do Senhor, por exemplo. E é aquela promessa que é incondicional, ou seja, independente do que você fizer, o Senhor vai te fazer aquilo acontecer. Então a promessa condicional e promessa condicional e não condicional. Então nós temos que ter cuidado com esse negócio, porque muitas das vezes as pessoas se perdem neste negócio, porque o Senhor prometeu algo, então se Deus prometeu, então eu não vou morrer enquanto isso não se cumprir. A pessoa morre, perde a salvação muitas das vezes e não se cumpre. Por quê? Porque não atentou para as coisas do Senhor, porque se precipitou, e muitas das vezes aquela promessa nem foi de Deus, foi alguém que usou Deus para dizer que foi Deus que disse e Deus não falou nada. Então nós devemos ter conhecimento da palavra para poder saber diferenciar quando é Deus e quando não é o Senhor que está falando. Então veja que aqui de Sansão perdeu as promessas do Senhor justamente porque se desviou da casa do Senhor, né? Se afastou de Deus, né? A soberania divina e a responsabilidade humana. Mas desde o início de tudo, no jardim do Éden, Deus permite que o homem tenha a escolha de deixá-lo e abrir mão do seu amor, alertando sobre as consequências da sua decisão. Ainda que tenha tido uma morte vitoriosa, sabemos que Sansão não precisava ter passado por toda a vergonha que passou. Sansão, como muitos, recebeu a unção, mas não a honrou. Será que não está acontecendo isso na sua vida? Você recebeu a unção do Senhor, mas você não tem honrado esta unção? Você tem tido promessas do Senhor, mas você está brincando na casa do Pai? Olha aqui a palavra como é firme, né? Como é uma situação difícil. Nós devemos ser claros nos nossos posicionamentos para que nós venhamos compreender que o Senhor, Ele é o nosso Senhor. Nós devemos dar glórias a Ele, mas o Senhor, Ele sempre vai nos dar uma opção. O Senhor tem um amor imensurável pelo mundo, João 3,16, tem um amor enorme pela sua vida, mas você tem todo o direito de não querer este amor. O Senhor sempre vai te dar uma opção. Nós sempre teremos uma opção, assim como no Jardim do Éden, aqui até hoje, nós sempre temos uma opção de seguir ou não seguir. A opção é sempre nossa, nós temos o livre-arbítrio, assim como Sansão teve livre-arbítrio e se afastou do Senhor, assim também somos nós também temos livre-arbítrio. Então nós devemos usar esse livre-arbítrio sempre para glorificar o nome do Senhor. Vamos continuar escolhendo o caminho certo, que é o caminho da verdade, o caminho do Senhor. Eu te perguntei no início se Dalila raspou a cabeça de Sansão. Não, não foi Dalila que raspou a cabeça de Sansão. Você pode ver isso em Juízes, capítulo 16, versículo 19. Ou seja, foi um homem quem raspou a cabeça de Sansão. A Bíblia não menciona seu nome, mas foi um homem que raspou a cabeça de Sansão. Também perguntei para você se Sansão matou 1000 homens com uma queixada. Também não. Você também pode ver isso em Juízes, capítulo 15, versículo 16. O que a Bíblia diz foi que ele feriu. Ferir é diferente de matar. Então, ele machucou, vamos botar assim, né? Ele machucou 1000 homens, feriu 1000 homens e não matou. A Bíblia não registra que ele matou, diz apenas que ele feriu.
Para concluir, não basta apenas receber promessas divinas ou palavras proféticas sem agir de acordo com elas, ou seja, você vai receber a promessa do Senhor, mas você precisa também entrar dentro dos parâmetros do Senhor. No milagre da grande pesca, Jesus ordenou que Pedro novamente lançasse as redes, mas sem a atitude de fé para obedecer, o pescador não teria visto o sobrenatural. Vamos dar uma olhada nessa referência? Porque eu me lembrei de uma situação, não sei se é a mesma referência, Lucas capítulo 5, versículos 4 e 5. Lucas capítulo 5, versículos 4 e 5. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Bom, então nesse texto aqui há um equívoco também, porque a Bíblia aqui fala no plural. Veja que lançai as vossas redes, ou seja, não foi somente Pedro que lançou a rede, foram todos os que estavam no barco. O Senhor busca pessoas que o amem e obedeçam aos seus bons preceitos, com um coração voluntário e fiel às suas atitudes, condizem com a fé nas promessas divinas. A fé sem obras é morta. Então que nós venhamos a cada dia mais ter isso no nosso coração. Nós receberemos as promessas da parte do Senhor, mas nós devemos trilhar no caminho do Senhor, ou o caminho do Senhor. Hora da revisão. Número 1, ele nasceu quando o povo de Israel estava sendo duramente oprimido pelos filisteus. Número 2, despedaçou um leão como quem despedaça um cabrito, usando somente suas mãos. Feriu 1000 homens com uma queixada de jumento, entre outros. Número 3, Sansão tomou do mel que estava no cadáver do leão que havia matado, tocando assim em coisa impura. Também fez um banquete que costumava ser regado a muito vinho, deitou-se com uma prostituta e, por fim, teve sua cabeça raspada. Número 4, aos olhos de Deus, o seu escolhido se distanciava cada vez mais do centro de sua vontade. Número 5, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então que nós venhamos a cada dia mais compreender que nós temos sim o livre-arbítrio, mas nós devemos fazer um bom uso desse livre-arbítrio. E como é fazer esse bom uso do livre-arbítrio? Optar por estar nos caminhos do Senhor, trilhar os caminhos do Senhor. Vai nos trazer aqui uma questão no Salmos 84:10. Salmos 84:10. Mais vale um dia nos teus atos do que em outras partes 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Ou seja, vale mais um dia na casa do Senhor do que qualquer em outro lugar 1000. Então que nós venhamos sempre optar por estar no caminho do Senhor, no templo do Senhor, na casa de Deus, buscando e invocando o seu nome, que nós venhamos, como diz o Salmo 122:1, alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor, que nós venhamos optar, usar o nosso livre-arbítrio para estar sempre na presença santa do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!